Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista. E dessa vez a nossa entrevista vai ser com o Israel, tá bom? Ele vai fechar com chave de ouro aqui a nossa penca de entrevista que a gente teve. Foram várias, vocês acompanharam também. Então, pra galerinha que tá aí, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu espero que vocês venham com a gente. Agora eu vou apresentar um pouquinho do Israel pra vocês terem mais uma noção assim com o tamanho da figura que vocês estão falando, tá? Então, bem-vindo, Israel. O Israel é um publicitário, tá? Graduado pela Universidade da Amazônia e mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo pela Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, tá bom? Então, é um prazer estar com você aqui, Israel. Muito obrigada por você aceitar essa entrevista com a gente e embarcar nessa aventura com a gente também, que é do pessoal da cobertura. Então, prazer estar com ele. Meu nome é Larissa e agora a gente vai continuar com as nossas perguntas. Então, primeira pergunta é, Israel, falando um pouquinho mais sobre você e a sua relação com o metaverso, o que te impulsionou a querer saber mais sobre esse novo mundo da tecnologia, né? Que a gente sabe que o metaverso é uma coisa que está vindo constantemente, que veio já com impacto assim, né? Então é uma coisa que eu acho que você domina bastante, é um assunto que você domina bastante, então eu queria saber um pouquinho de você. Como está sendo isso daí? Bom, eu acho que recai em dois pontos, assim. Recai um prazer em histórias, né? Como eu sou redator, eu gosto muito de consumir histórias. E além de consumir, de produzir. E aí, quando a gente fala de storytelling, a gente fala de começar a criar narrativas, criar histórias reais dentro desses ambientes virtuais. Então, acho que o primeiro ponto é esse, em acompanhar esse novo momento. A gente já falou de cinema, a gente já falou de redes sociais, então a gente começa a falar de narrativas dentro de um mundo virtual agora, em que as coisas acontecem lá e, digamos, ficam lá. Mas também acho que vem uma curiosidade, um interesse de quem é publicitário, de quem trabalha com pesquisa, com comunicação, desse nosso mercado. Eu acho que recai muito uma obrigação nossa de acompanhar também essa novidade. Sim, é uma coisa que tá vindo, né, que nem eu falei, constantemente. Então, sim. Pegou de vez, né, o pessoal. Exato. Essa coisa de metaverso, da realidade se encontrando com o virtual. Então, é uma coisa que é muito legal, querendo ou não, né? Se a gente for parar pra pensar. Nossa segunda pergunta agora pra você. Dentro dessa temática do metaverso e os seus perigos, enquanto que você estava falando na palestra também, você acha que de alguma forma isso pode interferir na vida pessoal, na vida profissional ou não? Sim, eu acho que a gente começa a falar de novas realidades que vão mudar muito a forma que a gente tem as coisas hoje. Então, como eu falei na palestra, assim, esses perigos, né, essas atenções que a gente tem que começar a ter, é justamente para que elas sejam mais benéficas do que prejudiciais. Porque a gente está falando de uma tecnologia que vai mudar muita coisa. Então, ela tem que vir para somar, né? Ela não pode vir para excluir, ela não pode vir para prejudicar discussões que a gente tem hoje em dia. Sim. É uma temática que é muito trabalhada também, né? Essa Exato. Questão de... O metaverso ele não tem só o lado positivo. Tem alguns perigos que a gente precisa estar evitando e o pessoal também precisa estar sabendo um pouquinho mais. Você pode estar contando um pouquinho sobre esses perigos aí que eles podem estar encontrando? É o que eu falei, eu acho que na palestra que a gente tem que começar a pensar que o metaverso ele tem que resolver os problemas que ele pode ter antes de que aconteçam. Então a gente começa a falar de uma legislação jurídica que tem que ocorrer para prever questão de cyberbullying, de fraude, de assédio dentro desse universo. A gente tem que começar a pensar como é que vai lidar essas relações de consumo, as relações de valores, quando a gente começa a falar de roupas virtuais, que a gente não vai ter no físico, mas que vão ser um filtro de Instagram, que vão ser uma skin de um jogo, né? Obras de arte de NFT dentro desse contexto. Então, são muitas minúcias que essas questões têm e que eu acho que parte de uma preocupação da gente saber resolver elas antes que elas aconteçam. Porque a gente não pode sair de um mundo que já tem várias questões sociais, ambientais, né, de inúmeras frentes, para entrar nesse outro universo também com tantas pendências. Eu acho que as questões têm que se auto-resolver já. E essa relação do catfish, você acha que ele entra um pouco nessa coisa do metaverso e de ser um lado perigoso do metaverso também? Total. Eu acho que entra nessas questões que a gente já está entendendo ainda com relação à jurisprudência de dados, de fraudes de blockchain. Então, eu acho que tudo isso, junto com o catfish, assim, são questões que a gente tem que começar a prever, né? E não são realidades muito distantes do que a gente tem hoje, né? Eu acho que é possível. Sim. Essa também, juntando nessa coisa do catfish, a gente também tem bastante fake news. Então, é uma coisa que já entra bastante também nessa coisa do metaverso. A fake news, você acha que ela acaba se sobressaindo em relação ao catfish, ou você acha que é uma coisa assim que não tem tanto? Não, eu acho que é um risco igual.
Porque, por exemplo, as fake news não eram previstas quando a gente falava do avanço do digital. Elas eram algo que não fazia muito sentido, mas que de repente, depois de algumas eleições, depois de um boom, de uma pandemia, já virou um assunto muito real. Então acho que é uma questão relevante sim, junto com o Catfish, de a gente começar a prever. Porque como eu falei, é provável que à medida que esse novo meio cresça, problemas também cresçam. Sim, realmente. E para você dar uma dica também para o pessoal que está assistindo e que não tem muita noção de quais problemas eles podem estar enfrentando, qual dica você daria para o pessoal se precaver um pouco mais em relação a fake news, essas coisas de catfish, golpes, essas coisas assim que podem estar prejudicando tanto o profissional quanto o pessoal também? Sim, eu acho que é utilizar o próprio meio, assim. O bom que a gente está falando que é uma coisa nova, mas tem sido muito falada. Então, quando a gente joga hoje no simples Google, uma pesquisa, a gente encontra muita coisa hoje com relação à proteção financeira, à proteção de privacidade, a questões de prevenção de assédio. Então, acho que, embora sejam discussões um pouco novas, a gente já tem sim medidas de fácil acesso, sites confiáveis, para que a gente possa, como a gente possa burlar elas antes que aconteçam com a gente. Sim, gente, já pegaram a dica, né? Já pegaram aí, então... Só pesquisar. Só pesquisar, porque eu também já peguei a dica aqui. Então, gente, encerrando, essa foi a nossa última pergunta. Eu queria agradecer muito ao Israel por ele ter comparecido, ter aceitado, que nem eu falei, embarcar nessa aventura com a gente, porque a gente sabe que não é fácil, tanto pra ele quanto pra gente também. Mas é sobre isso, né? A gente tá aí no caminho pra conseguir fazer tudo dar certo. Então, muito obrigada, Israel. Obrigado a você. Vou pedir pra você falar o seu Insta pro pessoal te seguir também, pra você, né? Dar aquele... Não, procure lá, por favor, Israel Conde. Só isso, Israel Conde. LinkedIn, Instagram, vamos trocar ideia. Tamo lá. É isso, galera. Pelo amor de Deus, sigam ele. E sigam também a nossa página Semana PPSM, tá bom? No Insta. E é isso, siga todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.